Acesso aos tribunais como pretensão à tutela jurídica. O que acontece aqui? O primeiro critério que se trabalha aqui é o seguinte, é que quando surge este conflito, tá? Surgiu o conflito, nós sabemos hoje que este conflito, diferente no direito romano arcaico, aonde o conflito era resolvido privadamente, nós sabemos que hoje o Estado monopolizou a jurisdição. O que significa dizer que o Estado monopolizou a jurisdição? Significa dizer, né, que só o Estado hoje pode adequada e satisfatoriamente resolver estes conflitos quando eles não são voluntariamente resolvidos. Só que historicamente, como o Estado se encarregou da realização desta paz social, ele monopoliza. Esta monopolização é muito interessante, porque se vocês olharem nas Institutas de Gaio, lá no livro 4, 183, vocês vão ver lá que para a resolução de conflito, quem quisesse resolver, obrigatoriamente teria que ir a juízo, teria que demandar. O próprio Gaio já coloca isso. Mas o problema é que o Gaio escreve as Institutas no século II, entre o século II e III, depois de Cristo. Depois de Cristo. Né? Antes havia a chamada Lex Juliae. Né? Antes da Lex Juliae, os conflitos eram resolvidos de forma privada. Esta Lex Juliae é o que permitia, né, é o que transformava a vingança privada em vingança pública, que gerava o monopólio da jurisdição, ou como diz Bourdieu, é o monopólio da violência simbólica legítima, que hoje é realizado pelo Estado. E isto se deu, vocês devem se dar conta daquele filme do Gladiador. Né? No Gladiador, aquele imperador romano, naquela época, que era Marco Aurélio, um estoico, tem um livro maravilhoso sobre meditações. Marco Aurélio expandiu muito o Império Romano. E Marco Aurélio, né, ao expandir o Império Romano, até então o Império Romano nunca se colocou, nunca intermediou entre os interesses de A e B. A resolução era privada. Nesta fase, eu coloquei na aula passada, a pessoa reclamava, o Estado, né, o juiz, o pretor, emitia uma decisão, e eu não vou discutir como é que funcionava o pretorato para diferenciar do consulado romano, como é que era, etc. e tal. O pretor emitia uma decisão e a pessoa privadamente realizava. Com Marco Aurélio, o Estado se tornou suficientemente forte para não permitir que as pessoas privadamente realizassem o seu direito. Ou seja, a execução que era privada deixou de ser privada e passou a ser tarefa do Estado. As pessoas teriam que demandar. Tanto que o Marco Aurélio criou o chamado Decretum Divi Marci. O que dizia esse decreto? Dizia o seguinte: aquele que crê ter direito e realizá-lo privadamente, perdê-lo-á. Né? Por que isso é importante? Porque isso está exatamente no artigo 345 do Código Penal. Se vocês olharem o artigo 345 do Código Penal, hoje nós temos a proibição, né, o exercício arbitrário das próprias razões. Então, aquele que crê ter direito não pode privadamente realizar, salvo aquelas hipóteses em que o legislador próprio autoriza, porque se deu conta que não é onipresente e onisciente. Legítima defesa, de esforço imediato. Né? Nessas hipóteses, o Estado, então, autoriza que a pessoa possa fazer valer o seu direito subjetivo. Em todas as outras hipóteses, é o Estado quem exerce
este direito subjetivo que a parte privadamente ficou proibida de exercê-lo. Tá? Então, vejam bem, com o monopólio da jurisdição, tá? Ele é um resultado natural da formação do próprio Estado. Quando o Estado se tornou suficientemente forte, o Estado monopoliza a jurisdição. Este monopólio, segundo alguns autores, o próprio Ovid compactua dessa ideia, é graças ao monopólio que o Estado hoje se tornou o que ele se tornou. O Estado só se desenvolveu, só permitiu o seu desenvolvimento desta maneira tão agressiva, tão forte, graças ao monopólio da jurisdição. Isso é fundamental para que os senhores possam entender. Muito bem. O problema é que este monopólio traz consequência tanto para as partes quanto para o Estado. Então, já no século passado, muitos autores começaram a entender que não basta um simples dever do Estado prestar tutela jurisdicional. Esta tutela jurisdicional, ela precisa ser efetiva. E isto começou a ganhar muita projeção. Então, vejam bem, num primeiro momento, bastava identificar que o Estado, quando monopolizou, criou como consequência para si o dever de prestar a tutela jurisdicional, tá? Mas com o tempo viu-se que isto era insuficiente, porque não adiantava ele prestar uma tutela jurisdicional 10 anos depois, porque ela era inefetiva. Mas ninguém pode negar que uma sentença, depois de 30 anos, o Estado prestou a tutela jurisdicional, porque ela se dá pela prestação de uma decisão jurisdicional, e ela houve. Só que 20 anos depois, ela se torna inefetiva. Então, se começou a colocar que não basta o dever de prestar qualquer tutela jurisdicional, é necessário que esta tutela jurisdicional seja efetiva. Não é qualquer uma. Não é daqui a 10, 15, 20. Não. Ela tem que ser efetiva. Então, o Estado não cria só o dever, se entende hoje, de prestar qualquer tutela jurisdicional. Mas esta tem que ser uma tutela apropriada. Tem que ser uma tutela capaz de satisfazer adequadamente o direito material que a parte traz a juízo. Tá? Então, o Estado, como titular desta potestade jurisdicional, ele coloca à disposição das pessoas para fazer com que os conflitos se amoldem, para realizar a justiça dentro de um tempo adequado, tá? Aquela ideia que o Capelletti coloca de analisar a prestação jurisdicional através dos consumidores do direito, né? Isto o Estado cria para si, né? Esta ideia de... E aí, isto vai se desenvolvendo de uma tutela jurisdicional efetiva, isto vai se desenvolvendo para a ideia de prazo razoável. Então, se nós olharmos, o Estado terá que se desfazer da tutela jurisdicional ao proferir uma sentença. É verdade. Mas vejam que isto para nós só veio com a emenda constitucional 45, em 2005, lá no inciso 78. Então, a tutela jurisdicional dentro de um prazo razoável. Dentro de um prazo razoável. E isto é muito importante. Tá? E hoje, isto, digamos assim, eu tenho coragem de dizer que a ideia de efetividade, ela se tornou mais relevante para identificar a prestação jurisdicional, a ponto de dizer que se a prestação jurisdicional não foi efetiva, não houve uma adequada prestação jurisdicional
e o Estado não cumpriu o seu papel, razão pela qual existem várias teorias hoje que permitem que se possa demandar o Estado buscando uma indenização pela demora injustificada. Eu já escrevi isto. Quando escrevi, vocês podem olhar lá no meu academia.edu, quando eu escrevi sobre audiência preliminar em 94, eu já sustentei em 94 que se o Estado não marcasse a audiência preliminar, o que hoje nós chamamos dessa forma de saneamento, isto permitiria que o processo se alongasse de maneira desnecessária. E ao se alongar de maneira desnecessária, o Estado seria responsável por indenizar as partes, por produzir uma dilação indevida. E vejam bem, quando eu escrevi isto em 1994, não havia o inciso 78 hoje da Constituição. Não havia ideia de processo num prazo razoável. Mas eu, naquela época, era tão importante a ideia da efetividade que eu dizia o seguinte: se o Estado não cumprir o processo dentro de um prazo razoável, o Estado terá que indenizar as partes. Por quê? Porque eu sustentei, com base no parágrafo 2º do artigo 5º da Constituição Federal, que diz que a parte pode utilizar como direito subjetivo o tratado da qual o Brasil seja signatário. E o Brasil é signatário do tratado do Pacto de São José da Costa Rica. E este pacto coloca lá no seu artigo 6º, se não me engano, o processo dentro de um prazo razoável. Então, se o Brasil é signatário deste tratado e ele trouxe isto como para o nosso ordenamento, eu, na época, sustentei que, com base naquele artigo, eu poderia demandar o Estado. Ficou mais fácil, por quê? Porque depois, em 2005, surgiu o inciso 78. Então, hoje, quando eu analiso o antigo 331, ou o atual artigo 357 do CPC, que trata do saneamento e da organização do processo, o juiz que não cumpre adequadamente aquelas etapas, ele propicia que o processo não seja realizado dentro de um prazo razoável. Porque eu digo que o 357, assim como o antigo 331, é a infraconstitucionalização do inciso 78 do artigo 5º. Dito de outra forma, o processo dentro de um prazo razoável, que é um direito fundamental, ele encontra raízes, ele tem normas infraconstitucionais que garantem a sua realização. E esta norma é, por exemplo, hoje, o 357. Esta norma é, hoje, o 139, inciso 4º do CPC, lá nas execuções atípicas. Porque o juiz que não realizar isto, viola um processo dentro de um prazo razoável. Por que viola? Porque se o ordenamento cria técnicas e confere mecanismos para dar efetividade aos direitos, e o juiz injustificadamente deixa de utilizar, o Estado é responsável por gerar dano moral. Isto eu já citei lá no artigo de 94, várias decisões do Tribunal da Corte Europeia dos Direitos do Homem, condenando os Estados por utilizar de dilações indevidas para a realização do direito, para a satisfação do direito da parte. E já escrevi que o Tribunal Constitucional espanhol já entendeu que o número excessivo de processos não é um elemento que justifique uma dilação indevida. O Estado, diz lá o Tribunal Constitucional espanhol, o Estado não pode usar o número excessivo de processos para não prestar a tutela dentro de um prazo razoável.
O Estado terá que indenizar as partes. Isso eu já digo desde 94. E é uma consequência natural para mim desta ideia de efetividade deste dever de prestar uma tutela jurisdicional realmente efetiva. Porque quando o Estado presta esta tutela de maneira adequada, né, ou quando ele não cumpre de maneira adequada esse desiderato, ele incorre no funcionamento defeituoso da máquina da prestação jurisdicional. E, portanto, isto vai se traduzir numa dilação indevida, que é uma expressão que é utilizada lá no artigo 24, parágrafo 2º da Constituição Espanhola, certo? Ou fora de um prazo razoável, como está escrito no artigo 6 lá da Convenção de Proteção de Direitos Humanos. Tudo isso é fundamental para nós analisarmos o que significa dizer este dever de prestar a tutela jurisdicional no prazo razoável. O que nós podemos entender, meus amigos, que quando o Marco Aurélio, através do decreto de Ivimars, monopolizou a jurisdição, obviamente, ele não imaginou o preço que o Estado pagaria por monopolizar a jurisdição. Né? O aspecto positivo é que o Estado se desenvolveu a ponto de colocar o indivíduo hoje quase como um instrumento a serviço do Estado. Como instrumento a serviço do Estado. O Estado se desenvolveu nesta forma. Mas trouxe um outro lado da moeda, é que o Estado agora é obrigado a adequadamente, eficazmente, razoavelmente, dentro de um tempo, resolver o conflito. E se ele não faz, ele tem que indenizar a parte, porque ele não pode monopolizar e não se comprometer em prestar a tutela adicional dentro de um prazo razoável. Porque daí o monopólio não se sustenta. Ele só se sustenta se o Estado cumpre a promessa que fez ao monopolizar dentro de um prazo razoável. Então vejam que o Estado hoje não está conseguindo se desincumbir desta tarefa. Ele chegou a um grau de complexidade dos conflitos, de tamanhos conflitos, que nós estamos vivendo, porque o monopólio subiu uma curva, o Estado monopolizou absolutamente tudo. Hoje, em Porto Alegre, tem lei, por exemplo, que proíbe colocar sal na mesa. Também até isso o Estado regula, porque o Estado entende que sal demais prejudica a saúde, e isso pode ser mal para o indivíduo, e pode depois ter reflexo lá na saúde pública, então o Estado já cria uma lei dizendo que o sal não é bom, não pode o restaurante botar o sal na mesa. Então, é que o Estado monopolizou assim ao máximo. Nós temos hoje quase 4 trilhões de leis. Quase 4 trilhões de leis. Em 2007 era 3 trilhões. Agora, claro, vejam bem. O preço que nós pagamos para isso é que nós estamos vivendo um momento de desjudicialização. Desjudicialização. Como assim? Alguém vai perguntar. O que quer dizer com isso, Darcy? Desjudicialização. Eu quero dizer o seguinte, que o Estado está se desjudicializando. Exemplo. Há algum tempo atrás, quando eu comecei a dar aula em 89, que eu trabalhava a ideia de jurisdição voluntária, eu dizia que o Estado poderia abrir mão de algumas questões que eram jurídicas ou não. Vocês viram que há bastante tempo as pessoas já podem se separar, preenchendo alguns requisitos, não tem filho, né? As pessoas podem se separar sem utilizar o Estado. Basta ir no tabelionato. Ou seja, o Estado se desjudicializando. Vocês sabem que também pode ser feito um inventário, preenchendo determinados requisitos, partes maiores, não havendo conflito, pode ser feito o inventário no tabelionato, sem a presença de um juiz.
Então, também para o inventário, podemos ter a desjudicialização. Vocês sabem que também hoje, com o CPC, veio a possibilidade, preenchendo os requisitos lá do artigo final do Código de Processo Civil, se fazer o uso capião administrativo, sem a presença do magistrado. Então, vejam bem, o Estado, aos poucos, está se desjudicializando. Alguns anos atrás, eu acho que foi 2010 ou 12, eu participei de um congresso internacional, tá? Aonde eu falei que era um processo internacional sobre execução, e nós já estávamos iniciando os estudos do CPC. E eu estudando o direito comparado, eu identifiquei que muitos países, como a Alemanha, como França, eles já haviam desjudicializado a execução. A execução, que é o nosso calcanhar de Aquiles, saiu do processo jurisdicional. E aí eu fiz um estudo mostrando como é que funcionava na Alemanha, como funcionava em Portugal, e dizendo que isto seria o futuro para o direito brasileiro também, para combater esta enormidade de processo, seria desjudicializar a execução, que, de acordo com a doutrina tradicional, ela contém mais atos materiais do que propriamente cognição. Tá? E o Código de 2015 não foi por esta linha, preferiu manter a tradição do direito romano. Mas eu disse à época e continuo dizendo agora que eu não dou mais 5, 8 anos e nós vamos desjudicializar a execução. A execução vai sair fora do Poder Judiciário. Então, vejam bem, o monopólio gera, de um lado, para as partes, proibição da autotutela. Para o Estado, cria o dever de prestar uma tutela jurisdicional efetiva. A soma destas duas consequências gera, para todas as pessoas da comunidade, uma promessa de proteção a todos aqueles que querem justiça. Sendo assim, desde que o Estado monopolizou a distribuição da justiça, ele se compromete, então, como uma consequência direta, ele se compromete a garantir e a assegurar a proteção dos indivíduos que dele se socorrem. Né? É por isto que autores como os franceses, especificamente, Tissier coloca isto aqui, ele vai dizer o seguinte, Glaçon, Tissier, Bourdieu vai colocar aqui, recorrer à justiça é uma liberdade dada a todos, não é um favor. Que as pessoas acham, o Estado concede para a parte a possibilidade dele demandar acesso à justiça. O acesso à justiça não é um favor que o Estado me faz. É um dever porque ele me proibiu realizar o que é meu. Né? Por isto, eu particularmente chamo esta promessa de proteção de pretensão à tutela jurídica. Isto é uma promessa de pretensão. Por isto aqui é importante nós não confundirmos pretensão à tutela jurídica como pretensão à sentença. Pretensão à sentença ele não vai se confundir com pretensão à tutela jurídica. Por quê? Porque pretensão à sentença, nesta perspectiva, tá? Pretensão à sentença está ligado ao direito processual. E eu identifico ela com a pretensão processual, ou seja, objeto do processo. Pretensão à sentença. Tá? Isto ocorre dentro do processo. Isto é totalmente diferente da pretensão à tutela jurídica. Porque a pretensão à tutela jurídica, ela é anterior ao processo. Pretensão à tutela jurídica, para mim, não pertence ao direito propriamente. Pertence ao direito político, pertence ao direito constitucional. Enquanto a pretensão à sentença pertence ao direito processual, infraconstitucionalmente falando,
a pretensão à tutela jurídica pertence ao direito constitucional, ao direito político. Né? Como, por exemplo, nota o seguinte, ó, quando eu falo de acesso aos tribunais, veja que, e aqui eu tenho algumas notas de rodapé, e que depois eu aprofundo no texto, e eu aconselho vocês a dar uma lida. Nota que quando eu falo de acesso aos tribunais, eu falo de forma diferente do direito de acesso aos tribunais. Por quê? Porque, segundo o ponto de vista que eu particularmente defendo, a pretensão à tutela jurídica, ela não representa um direito, ela representa um poder. Eu reservo a expressão, a palavra direito, para a ação processual. Por isso, se nós então quisermos falar de um direito de acesso aos tribunais, eu tenho então que considerar o acesso aos tribunais não somente no seu aspecto estático, pretensão à tutela jurídica, mas também no seu aspecto dinâmico, ação processual e pretensão processual. É por isso que eu faço essa diferença entre acesso aos tribunais e o acesso à justiça, como, por exemplo, Motust, na França, faz. Certo? Que eu vou trabalhar um pouquinho melhor isto agora. Tá? Então, repetindo. Quando o Estado, ele monopoliza, ele proíbe a autotutela e cria para si o dever de prestar a tutela jurisdicional, certo? Este dever de prestar a tutela jurisdicional, tá? Entrou a ligação, isso que eu tenho desligado, mas aí toca no celular, lamento. Este dever de prestar a tutela jurisdicional, tá? Ele especificamente proíbe a autotutela. Então vejam que eu coloco, vejam que se vocês prestarem atenção, eu digo, ele cria o monopólio da distribuição da justiça, ele se compromete de duas formas. Ele garante e eu usei a palavra, uma condição aditiva, ele garante e assegura a proteção dos indivíduos que querem, certo? E aí eu faço uma diferença. Como é que ele garante? Como é que ele garante? Através da pretensão à tutela jurídica. E como é que ele assegura? Através da ação processual. Tá? Por isso eu faço esta diferença. Tá? E por isso Pontes vai dizer o seguinte, que não depende da opinião do jurista se existe ou não tutela jurídica. Dizendo, se não existisse, não teria o Estado o dever de julgar. E ele tem. E tem mais, dizer, tem obrigação de julgar através de seus órgãos. Se alguém exerce o direito, se alguém exerce o seu direito, ao Estado corresponde aquele dever, diz o Pontes. Tá? Por isso, tanto a pretensão à tutela jurídica, que está ligada à garantia, como a ação processual, que está ligada ao asseguramento, os dois pertencem ao demandante, tá? Que põe em movimento a jurisdição através da ação processual. Tá? Vejam bem, nesta perspectiva, tanto o demandante quanto o demandado têm pretensão à tutela jurídica e ação processual. Repito, tá? Tanto o demandante, que pede a prestação da tutela jurídica, quanto o demandado, o réu, que se defende, ambos têm direito à pretensão à tutela jurídica e ambos têm direito à ação processual. Então, a ação processual pode parecer estranho, ela pertence tanto ao demandante que age, quanto ao demandado que reage. Tá? Então, só voltando. A pretensão à tutela jurídica, ela é pré-processual. O que é esta pretensão à tutela jurídica?
ela é o poder que as pessoas têm de exigir do Estado uma prestação de uma realização positiva, uma manifestação do Estado. A pretensão à tutela jurídica é estática. Ela é uma condição prévia do quê? Da ação processual. Eu só posso exercer a ação processual porque eu tenho uma pretensão à tutela jurídica. Porque se eu não tiver uma pretensão à tutela jurídica, a minha ação processual é ilegítima. Eu só posso realizar se antes eu estiver a garantia de que eu posso realizar. Senão, não é legítimo. Por isso, a ação processual é o direito que eu exerço contra o Estado, é o direito que eu exerço contra o Estado para obter a prestação da tutela jurídica. A ação processual, ela é dinâmica enquanto a pretensão processual é estática. A ação processual, ela se dá dentro do processo, enquanto a pretensão à tutela jurídica é pré-processual, pertence ao direito constitucional. O primeiro autor que trabalhou a pretensão, o estudo da pretensão à tutela jurídica, foi o VAR. Né? Foi o próprio VAR que trabalhou esta ideia lá no manual em 1885. Tá? O VAR, Adolf VAR, dizia o seguinte: a pretensão de proteção do direito constitui um ato de amparo judicial que forma o objeto do processo para ele. E ela vai dirigida em relação ao Estado, ao qual deve se manifestar sobre o pedido da parte. E ela também vai se dirigir da parte contrária, frente à qual deve ser outorgada esta proteção. Então, ele vai dizer que isto tem natureza de direito público. E não é uma emanação do direito privado objetivo, é uma coisa diferente. Tá? É óbvio que vocês imaginem dizer isso em 1885. O próprio Kiovenda faz críticas em relação a isso. O próprio Rosenberg faz críticas. Mas qual é o mérito do VAR aqui? É de demonstrar unicamente a autonomia do direito processual frente ao direito material. Quando ele fala isso, ele está dando autonomia do direito material frente ao direito processual. E, ao mesmo tempo, ele comete um erro porque ele vincula o dever deste Estado a uma prestação judicional favorável. Por isso, vocês vão identificar isso na teoria concreta do direito de agir. Então, a ideia dele, quando se estuda a ação nesta perspectiva, é ele autonomizar o processo, mas ele comete o erro de vincular o direito material. Tá? Por isso, a minha visão de pretensão à tutela jurídica é diferente da tutela jurídica, da pretensão à tutela jurídica do VAR. Certo? Por quê? Porque ela não vai dirigida, na minha concepção, a pretensão à tutela jurídica não vai dirigida nem contra a parte contrária, como queria o VAR, nem contra o Estado. Certo? Nem contra o Estado para obter uma sentença favorável. Senão, só a obtenção de uma sentença. Se ela é favorável ou não, isto não pertence ao direito processual, isto pertence ao direito material. Certo? Por isso que o Pietro Castro, esse clássico autor espanhol, dizia: se alguém tem ou não razão, o que vai definir isto tem que estar ajustado, diz ele, uma norma de direito material, não propriamente ao juiz. Tá? Esta ideia de se saber se a pessoa tem razão ou não, não pertence ao processo. Não pertence ao processo. Por isto, o próprio Guasp tem uma frase que eu gosto muito. O Guasp dizia o seguinte: ele diz o seguinte: o autor que tem uma sentença improcedente ou procedente, tanto faz, se o autor que tem uma sentença improcedente está tão satisfeito quanto o réu. Por que, dizia o Guasp? Porque o máximo que as partes podem alcançar num processo é
uma sentença. Por isso que autor e réu, através da ação processual, têm direito a uma sentença. E vão obtê-la. Se ela é procedente ou improcedente, diz o GUASP, isto não pertence exclusivamente ao processo. Isto pertence ao direito material. Porque no processo, o autor que perde uma causa, diz o GUASP, né? O autor que perde uma causa está processualmente tão satisfeito quanto aquele que ganhou a causa. Por quê? Porque o máximo que eles podem alcançar é uma sentença. Por isso que quem perde ou que ganha está processualmente satisfeito. Se ela é procedente ou improcedente, não depende do processo. Depende do direito material. Por isso eu não compactuo da ideia da teoria concreta do direito de agir, como coloca o VAR. Até aí ficou claro? Alguma dúvida? Não é fácil de entender isso de plano. Então vamos continuar. E o conceito de pretensão à tutela jurídica, essas características fundamentais, o que é a tutela jurídica? Qual é o conceito que eu dou? Pretensão à tutela jurídica, o conceito que eu dei, é o poder de exigir do Estado a realização de uma pretensão positiva. Ponto. Poder de exigir do Estado a realização de uma pretensão positiva. Muito bem. Eu utilizo aqui a palavra pretensão tanto para a tutela jurídica, pretensão ao processo, como para a sentença, pretensão processual, que eu já expliquei para vocês que são duas coisas diferentes. Tá? Sendo assim, então, se eu utilizo a palavra pretensão diante de tutela jurídica, eu estou me referindo a ela como um meio adequado para que a parte possa obter a satisfação, enquanto que, ao utilizar a palavra pretensão diante da sentença, eu estou querendo dizer, eu estou me referindo ao fim conseguido com a utilização daquele meio anteriormente usado. Tá? Ou seja, o fim da pretensão à tutela jurídica é obter o meio adequado para a satisfação de uma pretensão processual que vai se dar através de uma sentença. Por isso eu faço essa diferença. E utilizo a palavra aqui poder, tá? No sentido de adaptar a palavra aqui poder antes do verbo exigir, explica o meu ponto de vista, segundo o qual a pretensão à tutela jurídica é pré-processual e, portanto, ela vai se distinguir do seu exercício. Por isso que esta pretensão é poder, não é ação, e a ação processual é exercício. Por isso eu faço esta diferença entre... Por isso que a ação processual não é poder. Poder é pretensão à tutela. Porque eu só posso exercer a ação processual se eu tenho garantido a pretensão à tutela jurídica, que é o que me legitima. E ambas vão partir do que se chama do gênero comum, comune gênus, do monopólio da jurisdição. Ou seja, quando o Estado monopoliza a jurisdição, ele garante, através da pretensão à tutela jurídica, o exercício dela através da ação processual. E a palavra Estado aqui foi usada em virtude da ideia de monopólio da jurisdição. E para finalizar, eu uso a palavra prestação positiva, certo? Porque a satisfação dela vai depender de um agir, de um agere, de um chamado prestare positivo por parte do titular do dever, que se traduz na obrigação do Estado em ditar para as partes uma sentença, em qualquer tipo de processo e independentemente do resultado que possa ter, como eu expliquei anteriormente. Sendo assim, então, o Estado, em virtude deste monopólio, ele se compromete a garantir, através da pretensão à tutela, e a assegurar, através da ação processual, a proteção daqueles indivíduos que necessitem
da Justiça, razão pela qual, então, ele se obriga a prestar a tutela dentro de um prazo razoável. Por isso, esta pretensão ela não pode ser negativa, porque não há mais o non licet desde os tempos romanos. O Estado é obrigado a prestar a tutela. Certo? Até aí, tranquilo? Vamos diferenciar a pretensão à tutela jurídica de pretensão material. Há uma similitude entre a expressão, é óbvio, gramaticalmente, pretensão à tutela jurídica e pretensão material. Tá? Tanto ali a palavra pretensão é caracterizada pelo fato de haver um poder, tanto numa hipótese quanto nas outras, que eu chamo de uma facultas exigente, de poder exigir, em ambos os casos. Tá? Esta exigibilidade vai nascer a possibilidade do Estado depois responder isto aí. Na pretensão material, isto vai ocorrer em virtude da inércia do titular da pretensão, que não exige do obrigado cumprimento, que eu chamo de uma prestação devida. Tá? Na pretensão material, o que ocorre na pretensão material? Na pretensão material, aqui eu preciso de um pouco mais de tempo, que hoje, infelizmente, eu não tenho. Quando eu tenho direito subjetivo, que eu tenho que fazer aquela linha do ponto, direito subjetivo, de ação e pretensão material, a pretensão material é um estado de exigibilidade que vai se agregar ao direito subjetivo. Então, eu tenho uma pretensão material. E esta pretensão, ela é exercida, esta pretensão material, ela é exercida através da ação processual. Certo? Por quê? Porque eu me valho da ação processual, dentro dela está contida uma pretensão material. Tá? E esta pretensão material é o exercício direto do próprio titular do direito subjetivo, que, obviamente, hoje não mais pode ser exercido pelo titular subjetivo. Então, o que eu faço? Teoria de Chiovena sobre a jurisdição, eu demando, eu procuro o Estado e passo para o Estado a minha ação material, a minha pretensão processual, através da ação processual, eu passo para o Estado, e aí o Estado se substitui à minha vontade e realiza a minha pretensão material, da qual eu sou titular, indo no patrimônio do devedor, tirando os bens do devedor e entregando para mim. Certo? Esta é uma diferença, então, entre pretensão material e pretensão à tutela jurídica. Muito bem, e aqui finalizamos, então, esta ideia de acesso à jurídica, acesso à jurisdição, como pretensão à tutela jurídica, trabalhando essas duas dimensões para as partes, proibição da tutela, para o Estado o dever de prestar a tutela judicial efetiva, garantindo, através de uma pretensão à tutela jurídica, que é pré-processual, direito constitucional e político, e de uma ação processual, onde ele assegurou que é a concretização daquele poder anteriormente assegurado, que é dinâmica e vai ser processualmente. Certo?